Nós vamos discutir nessa aula alguns dos principais gargalos da utilização da ventilação não invasiva em pacientes críticos, nossos pacientes de UTI. Então, essa discussão versa sobre o que impacta, o que tem impactado negativamente, muitas vezes, na condução da ventilação não invasiva nesses pacientes. E o primeiro ponto é a indicação correta. A grande pergunta é: para quem que é indicado ventilação não invasiva? É uma coisa que eu falo sempre: ventilação não invasiva é ventilação mecânica, só que aplicada com interface não invasiva. E para quem se aplica a ventilação mecânica? Os pacientes que têm insuficiência respiratória, que cursam com insuficiência respiratória, sob o ponto de vista clínico, com sinais de desconforto respiratório e aumento do trabalho muscular respiratório, e da troca gasosa, caracterizando insuficiência respiratória do tipo 1 ou insuficiência respiratória do tipo 2, hipoxêmica ou hipercápica. Não? Esses são os doentes que são candidatos à utilização da ventilação não invasiva. Mas, sendo bem criterioso, em que tipo de insuficiência respiratória nós podemos aplicar a ventilação não invasiva? Ou em que condições, inclusive extra insuficiência respiratória, nós podemos aplicar a ventilação não invasiva? Então, isso está bem descrito em dois guidelines, um publicado no European Journal e outro publicado na Thorax, em 2016. Então, nesses guidelines estão condensadas as recomendações de utilização de VNI. Nós só temos forte evidência de utilização de VNI em duas coisas: DPOC exacerbado com hipercapnia, e quando eles falam de hipercapnia, não é só o fato do doente estar hipercápnico, mas ele está em acidemia, com um pH menor do que 7,35, e aqui nós temos uma alta certeza de evidência, uma forte recomendação favorável, mas, ao mesmo tempo em que nós temos a exacerbação com hipercapnia, com acidemia como forte evidência, nós temos aqui embaixo uma evidência condicional contra usar a VNI em doente que não tem acidemia, ou seja, aquele doente que tem um pH de 7,35 para cima. Então, veja como isso é interessante. A indicação é de usar a VNI em pacientes hipercápnicos com acidemia. Sem acidemia como forma de preveni-la, a gente tem uma indicação contra, uma recomendação condicional contra usar a VNI. O outro, onde temos uma recomendação fortemente favorável, é no edema pulmonar cardiogênico. Fora isso, as outras recomendações são condicionais favoráveis ou condicionais contra. E, em alguns casos, nós temos ausência de certeza de evidência, ou seja, não há possibilidade de recomendar contra, nem a favor da VNI nesses casos. E isso não quer dizer, quando a gente fala assim, sem possibilidade de recomendação, isso não quer dizer que você não possa usar a VNI nesses casos. O que não temos é um corpo de evidência suficiente para recomendar contra ou recomendar a favor. E esse é o caso da insuficiência respiratória do tipo de novo, que é talvez o grande desafio que a gente tem na ventilação não invasiva. E o que a gente chama de insuficiência respiratória do tipo de novo? É aquele tipo de insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, retirando-se o edema pulmonar cardiogênico, exceto o edema pulmonar cardiogênico. Então, os pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, quer seja por uma síndrome respiratória aguda grave, quer seja por uma pneumonia ou por um quadro de síndrome do desconforto respiratório agudo, eles se encaixam na classificação de insuficiência respiratória de novo. Então, nós vamos focar especificamente as hipercápnicas, como vocês podem ver na questão do DPOC exacerbado, ela tem um grau de recomendação mais forte, mas, nesse caso, principalmente quando a gente fala de pacientes com síndrome de desconforto respiratório, nós temos uma grande interrogação sobre a utilização da ventilação não invasiva. Então, está aqui, guidelines da European Respiratory Journal, da European Society, 2017. A pergunta é: a VNI deve ser usada na insuficiência respiratória do tipo de novo? E a recomendação é de uma incapacidade de oferecer recomendação
nessa situação. O que a gente tem do ponto de vista da literatura? Alguns estudos, utilizando nessas condições. Essa é uma análise retrospectiva de 1.163 pacientes, dos quais 796 receberam ventilação mecânica para insuficiência respiratória aguda, e desses, 465 receberam ventilação não invasiva antes de evoluírem por intubação. Então, 58% dos pacientes da amostra receberam ventilação mecânica não invasiva. Desses 465 pacientes, 31% eram de insuficiência respiratória crônica agudizada, principalmente casos de DPOC agudizado. Perceba que a taxa de intubação de mortalidade é bem baixa nesse grupo. 29% eram de edema pulmonar cardiogênico. E, de novo, a mesma coisa, taxa de intubação baixa, mortalidade também muito baixa. Então, essas duas categorias, a insuficiência respiratória crônica agudizada e o edema pulmonar cardiogênico, cursam com menor taxa de falência, cursam com menor mortalidade. Mas quando a gente traz para a insuficiência respiratória do tipo de novo, o quadro é bem diferente. O que nós temos, na realidade, é uma taxa de intubação alta, mais da metade dos pacientes evoluíram para intubação, e uma mortalidade também significativamente maior, em torno de 24% dos pacientes. Fazendo uma subclassificação desses pacientes em insuficiência respiratória de novo, mais da metade eram de imunocomprometidos. O que a gente viu aqui? Uma taxa de intubação maior nesse grupo, 64%, e uma mortalidade também maior nos pacientes imunocomprometidos que terminavam recebendo ventilação não invasiva. E aí, o que acontece? Nós não tínhamos até então um grande estudo randomizado controlado que avaliasse, ou que pudesse fazer um efeito comparativo, uma avaliação comparativa em pacientes com insuficiência respiratória de novo. E aí vem o estudo Floral, estudo publicado em 2015, é o grupo francês Jean-Pierre Fra. O Jean-Pierre tinha feito um pequeno estudo piloto antes, um estudo com 28 pacientes, e ele teve resultados animadores dentro do estudo piloto, e aí ele parte para fazer um grande estudo randomizado controlado. Quem foram os pacientes incluídos nesse estudo? Foram os pacientes que tinham a relação PO2-FiO2 menor ou igual a 300, que faziam uma frequência respiratória maior do que 25 respirações por minuto, mas que eram somente hipoxêmicos, que não tinham hipercapnia. Um dos critérios era ter uma PaCO2 de até 45. Então, exclusivamente pacientes com insuficiência respiratória do tipo de novo. E eles randomizaram 3 grandes grupos. Um grupo recebia oxigênio terapia, com o fluxo ajustado para manter uma saturação maior ou igual a 92%. Segundo grupo, recebia cânula nasal de alto fluxo, com uma FO2 ajustada para uma saturação maior do que 92%, e fluxo ajustado para manter uma frequência respiratória menor do que 25 respirações por minuto. E o último grupo foi um grupo que alternou VNI e cânula nasal de alto fluxo. Então, o alvo também era manter uma saturação maior ou igual a 92%, e a VNI precisava ser usada por pelo menos 8 horas diárias, no mínimo 8 horas diárias. E aí, o que ele viu nesse estudo? Desfecho primário era a intubação. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 3 grupos na taxa de intubação. O que acontece? Essa é uma curva de Kaplan-Meier, né? A probabilidade cumulativa do doente não ser intubado era pior no grupo VNI-SENAC, né? Embora, de novo, não houvesse diferença estatisticamente significativa. O que eles fizeram em seguida? Eles fizeram uma análise de subgrupo. Eles pegaram especificamente aqueles pacientes que tinham a relação PO2-FiO2 menor ou igual a 200. E aí sim surge a significância estatística. O que a gente pode ver? Nesse caso, a SENAF diminuiu a taxa de intubação em relação à oxigenoterapia convencional e a VNI. E, de novo, a VNI traz aqui o pior resultado. Quando a gente faz para desfechos secundários, como mortalidade, ela foi menor, significativamente menor no grupo SENAF. A mortalidade em 90 dias também significativamente menor no grupo SENAF.
e os dias livres da ventilação mecânica maiores, né? Menor permanência e ventilação mecânica também no grupo SENAP. E se a gente observar, os resultados da AVNI foram piores do que os resultados da oxigenoterapia convencional. E aí você para e se pergunta, mas por que que a AVNI foi tão mal nesses pacientes? E aí a gente tem algumas hipóteses. Uma das hipóteses é que o protocolo do estudo solicitava ajustar a pressão de suporte para obter volumes correntes entre 7 a 10 ml por quilograma de peso predito. Por que isso é ruim? A gente vai falar daqui a pouco. Segunda hipótese é o curto tempo de utilização da AVNI intercalada, o que pode ter gerado mais atolectral. Também vamos discutir isso nos próximos slides. Então, bom, esse estudo do CARTO de 2016 ele mostra que, justamente nessa população de relação PF menor ou igual a 200, um volume corrente expirado maior do que 9,5 ml por quilo estava associado a maior risco de falência da AVNI. Então, volume corrente maior do que 9,5 ml por quilo foi um preditor independente de falência da AVNI nesse subgrupo de pacientes com PA2 FO2 menor ou igual a 200. Outra coisa mostrada nesse estudo olha, está aqui a faixa 6 a 8 ml, que é o que a gente usa convencionalmente em volume corrente. Perceba que no grupo de hipoxemia, tanto no grupo de hipoxemia leve, que era aquele grupo de PO2 e CO2 entre 300 e 200, quanto no grupo de hipoxemia moderada grave, com relação PF menor ou igual a 200, era praticamente impossível manter os doentes dentro dessa faixa de 6 a 8 ml por quilo. Perceba que, mesmo no grupo de hipoxemia leve, o volume corrente, em média, estava bem acima disso. Né? Resultado, 51% de falha da AVNI. E por que é tão difícil manter os doentes dentro desse range de volume corrente? Porque não é só a pressão que você aplica no ventilador que gera volume. É o esforço do doente que contribui para um volume corrente alto. Então, na realidade, quando a gente fala que volume corrente elevado está associado a maior risco de falência de VNI, é porque há uma associação direta desse volume corrente elevado com o maior esforço do paciente. E isso, provavelmente, e essa é a grande hipótese, isso determina maior risco da lesão pulmonar autoinfligida, que é o que a gente chama de PSILE. Então, Jean-Pierre Frah fez uma reanálise do estudo Florally, e o que ele observa? Está aqui que os fatores que estavam independentemente associados ao risco de falência da AVNI e, consequentemente, maior mortalidade, né? Maior risco de intubação, era volume corrente maior do que 9 ml por quilograma de peso predito na primeira hora de aplicação da AVNI e uma relação PO2-CO2 menor ou igual a 200 na primeira hora de VNI. Então, esses dois fatores estavam fortemente associados a maior risco de intubação, maior risco de falência da VNI. E isso é o que a gente vê na literatura como um geral. Esses pacientes com relação PO2-FO2 menor do que 200, ou seja, doentes com síndrome de desconforto de moderado a grave, normalmente vão mal na VNI. Doentes que fazem volume corrente elevado na VNI, apesar da otimização dos parâmetros, também vão mal na VNI, porque, de novo, vou repetir o que eu disse há pouco, isso provavelmente traduz um esforço respiratório exacerbado que não está sendo superado pela aplicação da pressão positiva. Então, é basicamente isso aqui, é o que falei há pouco. Quando você olha apenas a pressão que você aplica no ventilador, o suporte que você aplica no ventilador, você está olhando para a ponta do iceberg. Né? O que é que você não está vendo? Você não está vendo o esforço que o doente está fazendo e que está gerando esse volume corrente alto. Né? E, e esse é um fator preponderante na determinação do risco de falência da ventilação não invasiva, especificamente nesses pacientes com insuficiência respiratória do tipo de novo e com relação PO2-FO2 menor ou igual a 200. A outra hipótese é justamente a utilização muito curta da VNI. No protocolo do Florally, o que eles faziam?
eles faziam 1 hora de VNI intercalada com 2 horas de cânula nasal de alto fluxo. E o que acontece? Qual é a hipótese? Esses pacientes são pacientes de síndrome de desconforto, com um elevado grau de shunt. E aí, essa utilização muito curta da pressão positiva, principalmente da PIP, promove recrutamento e desrecrutamento cíclico. A gente sabe que o pulmão leva muito tempo para se acomodar aos ajustes que a gente faz na ventilação mecânica. Então, você dá PIP nesse doente durante a utilização da VNI. Em seguida, 1 hora depois, você tira essa PIP e deixa o doente 2 horas na cânula nasal de alto fluxo. E aí vocês podem perguntar, bom, mas a cânula nasal de alto fluxo também não tem um efeito PIP? O grande problema é que a gente não sabe realmente quanto a cânula nasal de alto fluxo dá de PIP. E alguns estudos mostram que a cada 10 litros por minuto, 1 centímetro d'água é gerado, mas isso varia com N fatores, principalmente a abertura da boca do paciente. Se o doente abrir a boca, ele despressuriza e ele perde esse efeito PIP. Alguns estudos mostraram que o valor é bem inferior, que chega no máximo a 3 centímetros d'água de PIP. Então, em geral, o que pode acontecer é que quando você usa a VNI por um tempo muito curto, você termina gerando maior risco de atelectrauma nesse doente, porque você mantém o alvéolo aberto com PIP, em seguida você retira a PIP, você provoca colapso, e aí 2 horas depois você joga a PIP de novo, e a gente sabe que pelo efeito da pressão superimposta nesse pulmão, uma vez que você permite ao alvéolo colapsar, você precisa de pressões muito maiores para abri-lo de novo. Então, esse período muito curto pode ter sido um fator determinante nos resultados tão ruins que o Florida obteve com os pacientes de VNI. E é isso que a gente tem na literatura. Então, observe nesse quadro, a gente tem aqui as causas, as indicações de utilização da VNI, a exacerbação na DPOC, os quadros de hipoventilação em pacientes não DPOC, por exemplo, pacientes neuromusculares, e aqui está a insuficiência respiratória hipoxêmica, o edema cardiogênico e os casos de utilização pós-extubação. E o que a gente percebe é que nesse grupo de insuficiência respiratória hipoxêmica, a falha da VNI é muito maior do que nas outras condições. Então, mais uma vez, esse é um grupo onde a gente tem que ter muita expertise e, principalmente, nós temos que avaliar de perto esse paciente e não protelar intubação. Porque a gente sabe que a falência de VNI está associada a um risco maior de mortalidade. Então, os pacientes que vão falir na VNI, eles têm maior chance de morrer, mesmo após irem para a ventilação mecânica invasiva. Provavelmente porque esse pulmão já vai bastante inflamado pela PCILA e pelo esforço exacerbado ali durante o tempo de utilização da ventilação não invasiva. E aí vocês podem dizer, vocês viram lá os dados do estudo do Chan, né? E 51% de falência de VNI, você pode dizer, bom, mas se 50% faliu, os outros 50% deram certo, né? Mas o grande problema é justamente esse. É a maior mortalidade no grupo que faliu. Então, a gente termina olhando para quem deu certo, mas esse grupo que faliu termina morrendo mais do que se não tivesse passado pela VNI. Outro ponto importante é a gente não consegue indicar ou apontar quem são esses 50% que teriam sucesso na VNI. O que pode ser um preditor? Então, novamente, essa relação PF menor do que 200 parece que nos indica um doente que não está apto a VNI ou que não vai bem com VNI. Esses são dados do estudo LungSafe, grande estudo multicêntrico, 50 países. E o que eles olharam no LungSafe? O que eles observaram? Relação PF menor que 150, relação PF maior ou igual a 150. Quando eles comparam os pacientes que tinham relação PF maior ou igual a 150, que foram para a ventilação invasiva, ou que estavam na ventilação não invasiva, não houve diferença estatisticamente significativa na probabilidade de sobrevivência, ou seja, na mortalidade. Mas, no grupo com relação PF menor do que 150, a mortalidade na VNI foi maior
do que a mortalidade na ventilação invasiva. Esse é um dado muito, muito alarmante. Esse dado indica que prosseguir com o VNI nos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica grave, principalmente quando eles já mostram sinais de falência, pode determinar maior mortalidade. E é isso que a gente tem que ter em mente. Às vezes a gente fica tentando protelar a intubação e vamos tocar a VNI mais um pouco, vamos lá. Nessa categoria de doentes com hipoxemia moderada grave, parece que isso é muito ruim. Outro grande gargalo da utilização da VNI são as interfaces. Até 50% das falhas de VNI têm alguma relação com o tipo de interface utilizado, com o desconforto que ela provoca, com a formação de lesões na face, enfim, tem alguma relação com o uso das máscaras ou das interfaces. A mais comum de todas é a máscara orofacial. Focando especificamente nos problemas que essa máscara promove, a gente sabe que ela é menos tolerada para usar por um período mais prolongado. É difícil aumentar a PIP nessa máscara, dificilmente a gente consegue colocar uma PIP maior do que 10 centímetros d'água, porque isso provoca mais vazamento e mais desconforto no doente. O doente tolera pouco por um tempo mais prolongado esse tipo de máscara. E, obviamente, o strap, ou a fixação cefálica muito apertada, muitas vezes, principalmente naquelas pessoas que tentam a todo custo conter vazamento, e esse é um problema. Se você usa um aparelho adequado que compensa vazamento, você pode permitir algum grau de vazamento, desde que esteja dentro da faixa de compensação do aparelho, porque apertar demais o fixador cefálico, há uma regra clássica, que é a regra dos 2 dedos. Se você não consegue colocar 2 dedos entre a face do paciente e o fixador cefálico, está muito apertado. Isso causa mais claustrofobia, mais desconforto e maior risco do doente falir com a utilização dessa interface. Esse é um dos poucos estudos randomizados que comparou a máscara orofacial com a máscara total face. Nesse estudo, 48 pacientes com insuficiência respiratória aguda receberam uma ou outra máscara. E eles monitorizaram as respostas em 1 hora, 6 horas e 24 horas. Interessantemente, não houve diferença significativa entre as interfaces na sensação de conforto do paciente, nem no tempo que o paciente utilizava continuamente a máscara. O dado interessante é que a Total Face ela foi mais efetiva em reduzir a PaCO2 nos doentes hipercápicos nas primeiras 6 horas de uso, mas depois disso, em até 24 horas, esse efeito não foi mais significativo. Então, parece que naquela fase inicial, onde o doente está mais dispneico, mais hipoxêmico, o uso da mais hipercápico, o uso da Total Face promove menos escape, mais volume, melhor ventilação alveolar e parece reduzir a PaCO2. Mas a partir do momento que essa PaCO2 estabiliza, parece que não há mais um ganho adicional no tempo seguinte de utilização. A outra interface é o helmet. E aí uma coisa interessante, o helmet, ele nos permite utilizar PIPs mais altas, chegando até 14, 15, tem alguns estudos que utilizaram até 16 centímetros d'água de PIP com utilização do helmet. Então, a gente consegue utilizar PIPs mais elevadas, e isso é bem interessante naquele subgrupo de pacientes que estão hipoxêmicos. Você pode utilizar o helmet com um gerador de fluxo ou acoplado no ventilador mecânico, na forma de CPAP, para insuficiência respiratória hipoxêmica, ou na forma de 2 níveis pressóricos para insuficiência respiratória hipercápica, ou mesmo também 2 níveis pressóricos para insuficiência respiratória hipoxêmica. Grande problema. Há um risco grande de reinalação de CO2 com a utilização do helmet. Para evitar isso, sugere-se a utilização de um pico de fluxo inspiratório ou de um fluxo contínuo no circuito de gás fresco, quando você usa um gerador de fluxo, que seja superior
a 40 litros por minuto. Tá? Então, no mínimo, a gente estima ali que pelo menos 60 litros por minuto de fluxo, 40, 60 litros de fluxo, sejam adequados para evitar a reinalação de CO2. Qual é outro problema da utilização do helmet? Quando a gente usa o helmet no ventilador mecânico, usando os dois circuitos do ventilador, a gente perde a capacidade de monitorizar volume corrente. Então, a gente não tem como monitorizar volume corrente com o helmet, porque, na realidade, o que a gente está monitorando como volume expirado é volume aprisionado na complacência do capacete. Outro ponto é que há um risco maior de assincronias paciente-ventilador com a utilização do helmet em 2 níveis pressóricos. Por que isso? Porque parte do tempo de pressurização é gasto distendendo o capacete, que é complacente. E é por isso que materiais um pouco mais rígidos, eles diminuem esse tempo de pressurização e o risco de assincronia. Uma outra coisa que a gente faz para tentar diminuir esse risco é usar pips mais elevadas, porque isso torna o capacete menos complacente. Com isso, eu consigo pressurizar mais rápido e consigo diminuir o risco de assincronia, principalmente as assincronias de fluxo insuficiente nos pacientes. Então, são alguns problemas que a gente tem que considerar quando usa a interface helmet. Outra coisa que os pacientes referem é o ruído, que é incômodo. Para diminuir a intensidade do ruído, principalmente quando a gente usa um gerador de fluxo, nós colocamos um filtro HME na entrada do helmet. E isso não tem função de umidificação, não é essa a finalidade. A finalidade é diminuir a intensidade do ruído que passa para o interior do capacete, trazendo menos desconforto para o doente. Então, assim, o helmet parece uma interface muito interessante, principalmente porque permite a utilização por um tempo mais prolongado, permite a utilização de PIPs mais elevadas e parece que vai bem nessa população de pacientes que são hipoxêmicos. Mas a gente tem uma grande pergunta em relação aos pacientes hipercápidos, justamente por causa desse risco de reinalação de CO2. Esse é um estudo do Patel, de 2016, estudo randomizado controlado, que comparou em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, a máscara facial, 39 pacientes usaram máscara facial, 44 pacientes usaram helmet. Esse estudo foi encerrado antecipadamente por causa da diferença muito grande no desfecho primário, que era a taxa de intubação. E olha que interessante, quem foi a maioria dos pacientes que utilizou a ventilação não invasiva nesse estudo? Pacientes com relação ao PO2 e FiO2 menor do que 200. Justamente aqueles pacientes que têm maior risco de falência na avenida. Então, 67% dos pacientes nesse estudo tinham uma relação PO2 e FiO2 menor do que 200. Outro ponto é que os pacientes tinham alto score Apache, eram pacientes mais graves. Isso é também muito interessante. E 50%, metade dos doentes eram muito comprometidos, aqueles pacientes que a gente viu anteriormente lá, que também tiveram a maior taxa de falência e de mortalidade naquele outro estudo que a gente apresentou inicialmente. Então, vejam, eram pacientes bem prováveis de irem bem com a ventilação não invasiva. Mas olha o que é que deu no estudo. Olha a diferença na taxa de intubação da máscara facial em relação ao helmet. Então, o helmet significativamente diminuiu a taxa de intubação em relação à máscara facial. E o helmet também diminui a mortalidade ou aumenta a probabilidade de sobrevivência em relação à máscara facial. Helmet foi muito bem nesse estudo. E aí, isso acende uma luzinha, a gente viu isso na COVID, para a utilização do helmet nessa população de pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, principalmente no doente de síndrome de desconforto respiratório agudo. Quando a gente traz para essa revisão sistemática meta-análise, publicada agora em 2022, a gente observa que, quando considerada a mortalidade geral, o helmet foi mais efetivo em reduzir a mortalidade quando comparado à população geral, hipoxêmicos e hipercápnicos. Quando eles fazem uma subanálise, esse é o grupo de pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. De novo, realmente foi efetivo comparado com a máscara facial
em reduzir a mortalidade nesse subgrupo. E o mais interessante, que a gente não esperava, é que o helmet também foi mais efetivo do que a máscara facial nos pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica. Então, parece uma interface bem interessante, pelos fatores que a gente já comentou antes, mas principalmente por permitir a utilização mais prolongada da ventilação não invasiva. E aí a grande pergunta, quando a gente fala, olha, VNI deve ser usada pelo maior tempo possível tolerado do doente. As pessoas sempre respondem da mesma forma, olha, mas os doentes toleram pouco a máscara. E por que eles toleram pouco? Porque a gente tem um grande problema hoje nas nossas unidades, que são interfaces inadequadas, material inadequado para trabalhar, e, obviamente, quando você não tem o melhor material para trabalhar, ou o material adequado para trabalhar, o risco de que esses pacientes venham a falir na utilização da ventilação não invasiva é muito superior ao que a gente observa nos estudos, onde a infraestrutura é adequada, o material utilizado é adequado. Então, obviamente, nesses pacientes, quando a gente não tem o tamanho de máscara adequado, a gente não tem o fixador cefálico adequado, enfim, quando a gente não tem a infraestrutura adequada, o risco de falência é maior. Quanto à tolerância da máscara, o que a gente tem utilizado para aumentar a tolerância é o rodízio de interface. Então, mudar periodicamente o tipo da interface alivia a pressão na face, diminui o desconforto do paciente, provavelmente pode estar associado a menor incidência de lesão por pressão. Esse é um grande estudo, nós não temos ainda um estudo randomizado controlado fazendo a comparação. Esse é o Rota Use, é um estudo randomizado controlado, esse é o protocolo do estudo. Esse estudo está em curso e talvez ele nos traga respostas em um tempo futuro, aí, após a conclusão. No protocolo desse estudo, eles usaram um rodízio de interfaces a cada 6 horas. O desfecho primário deles é a incidência de lesão por pressão na face. Esse é o desfecho primário, desfecho secundário, tempo de permanência na VNI, percentual de falência, enfim. Existem outros desfechos, mas o desfecho primário é a incidência de lesão por pressão. Terceiro gargalo, e a gente faz uma pergunta, nós estamos errando o timing da VNI, e esse é um ponto que eu tenho batido bastante. A utilização da VNI como se fosse apenas uma terapia de expansão pulmonar. Então, o indivíduo vai lá, faz 1 hora, 3 vezes por dia, 2 horas, 3 vezes por dia, e a gente tem que lembrar que esses pacientes estão em insuficiência respiratória, que eles precisam de utilização contínua. De novo, é a utilização da ventilação não invasiva como ventilação mecânica. Isso não é novo. Nava, lá em 2016, já colocava no estudo, está aqui, ó. Dias de VNI, insuficiência respiratória hipercápnica. A barra branca é insuficiência respiratória de leve a moderada, a barra preta é insuficiência respiratória grave. Então, perceba que aqui, nos casos de insuficiência leve a moderada, aqui em torno de 4 dias e meio até 5 dias de utilização da VNI. Quando você traz isso para os quadros de insuficiência respiratória hipercápnica grave, em média, 6 dias de utilização de VNI. Nos casos de insuficiência respiratória hipoxêmica, pouco menos, aí em torno de 3 dias e meio de utilização da VNI, muito parecido aqui nos dois grupos. Quando a gente traz para horas diárias de utilização de VNI, a gente vai ver aqui uma média, pelo menos 10 horas diárias no grupo de insuficiência leve a moderada, hipercápnica, mas até quase 20 horas de utilização diária no grupo de insuficiência respiratória grave. Isso se repete por um tempo um pouco maior, inclusive, na insuficiência respiratória hipoxêmica. Só o edema agudo pulmonar, que é uma coisa de rápida resolução, né? Edema pulmonar cardiogênico, o médico entra com a terapia médica, diurético, antihipertensivo, cardiotônico, e a gente consegue tirar rapidamente esse doente. Então, a utilização nos casos de edema pulmonar cardiogênico é muito rápida, ali em torno de 5, 6 horas. Mas nas outras condições, a gente tem que entender que a VNI tem que ser prolongada se houver melhora do doente durante a utilização da VNI. E aí as pessoas confundem, porque elas fazem justamente o contrário. O doente está melhorando, olha, o doente melhora, mas a VNI está se prolongando e aí eu vou interromper. Se o doente melhora, ele permanece na VNI. Ele deve permanecer na VNI. Até que a doença subjacente melhore, o quadro agudo da doença passe. Essa é a função de você utilizar a VNI, é permitir o doente manter-se sem desconforto respiratório, manter uma troca gasosa adequada, enquanto o quadro agudo da doença é debelado. Se você utiliza, vou utilizar, eu vi isso uma vez, eu ponho o doente na VNI e ele melhora, quando eu tiro, ele piora.
Então, eu vou parar de usar a VNI. É uma coisa muito semelhante ao que a gente faz com a prona, né? Ah, o doente melhora na prona. Quando eu supino, ele piora. Então, eu vou parar de usar a prona. Isso não faz o menor sentido. Nesse estudo australiano, eles observaram aqui uma curva de Kaplan-Meier de sobrevivência, de novo, pacientes no geral, e aqui nessa primeira curva estão juntos insuficiência respiratória hipercápica e insuficiência respiratória hipoxêmica, e o que eles observam é que quanto mais tempo o doente permanece na VNI, maior a probabilidade de sobrevivência. Está aqui, né? Então, perceba que a probabilidade de sobrevivência vai aumentando à medida que o doente permanece mais tempo na ventilação não invasiva. Quando a gente traz para a insuficiência respiratória hipercápica, se repete o resultado, mesma coisa, significativamente, estatisticamente significativo. Quanto mais horas de permanência na VNI, maior a probabilidade de sobrevivência. Isso só não foi significativo no grupo de doentes com insuficiência respiratória hipoxêmica, mas provavelmente, veja que o P aqui ele é bem limítrofe, 0,55, provavelmente porque houve poucos pacientes no grupo de insuficiência respiratória hipoxêmica. Perceba que do total de 654 pacientes, apenas 60 eram de insuficiência respiratória hipoxêmica. Talvez, se a gente aumentasse esse N, nós tivéssemos também um resultado bastante significativo. Então, isso mostra que a utilização por mais tempo ela é mais efetiva em debelar esses quadros de insuficiência respiratória. Do mesmo estudo, os autores fazem algumas colocações interessantes que estão lá na discussão do estudo. Eles dizem que nos hospitais públicos australianos, apenas a VNI com uso real cumulativo, ou seja, tempo de máscara, o que eles chamam de tempo de máscara lá? Os aparelhos deles têm o que eles chamam de orímetros, então eles conseguem ver lá no software quanto tempo o doente realmente passou conectado ao ventilador. Não é o tempo total de utilização da VNI, é realmente quanto tempo o doente passou com a máscara acoplada, com o ventilador funcional. Então, eles dizem que o sistema só paga se eles permaneceram pelo menos 24 horas na VNI. Aqueles doentes que fizeram VNI por menos de 24 horas, o sistema não remunera. E está aqui, o protocolo deles é, protocolo em nossa instituição para o manejo da insuficiência respiratória aguda é contínuo, é usar a VNI contínua com curtos intervalos até que a insuficiência respiratória tenha sido corrigida, seguida de desmame progressivo da VNI. É ventilação invasiva. É da mesma. A gente tem que entender VNI como ventilação mecânica. Você vai usar, óbvio, você vai dar períodos para o doente descansar da interface. Nesses períodos, você pode alternar com a cânula de alto fluxo, você pode alternar com a máscara de Venturi, por exemplo, com outro dispositivo de oxigênio terapia. Mas, em seguida, você retorna o doente para a VNI até que o quadro seja debelado, até que o doente apresente sinais reais de melhora, progredindo o desmame da ventilação não invasiva. Acho que um dos únicos condições onde a gente termina desmamando abruptamente é o edema pulmonar cardiogênico, e a gente termina fazendo desmame abrupto, porque esse doente melhora muito rápido, uma vez que aumentam a diurese, enxugam o pulmão, melhoram a função cardíaca, então a gente termina tirando de uma forma mais abrupta. Mas esses outros doentes, a gente faz uma redução progressiva do suporte do ventilador. Há um protocolo de ventilação não invasiva nesses doentes. Quando eu apresentei essa palestra lá no CIFI, eu passei a noite anterior esperando os resultados desse estudo, é o Navigate. Estava havendo, na época, o Critical Care Review, que é um evento que acontece anualmente, onde são apresentados estudos randomizados e controlados de grande impacto. E aí, o que acontece? O Navigate foi um estudo feito nas enfermarias, onde buscava-se utilizar a VNI 2 horas, 3 vezes por dia, que é aquele padrão que a gente faz aqui, e o desfecho primário deles era observar se os doentes evoluíam ou não para a piora da insuficiência respiratória, necessitando ir para a UTI. Quem eram os pacientes que eles incluíam? Pacientes com relação PF entre 300 e 200. Veja, eles só incluíam os quadros de hipoxemia leve. Eles não incluíram pacientes com relação PF menor do que 200. 2. Pacientes que permaneciam com saturação menor do que 92%, apesar da oxigenoterapia já bem ajustada. 3.
pacientes que tinham hipercapnia, mas que estavam com pH maior do que 7,3 nas enfermarias. Esse é um estudo feito nas enfermarias. Tá? O que eles consideravam falência da VNI? Se a relação PF caísse para baixo de 200, se o doente tivesse sinais de desconforto respiratório intenso que não melhorava com a VNI, ou se ele fizesse acidemia, ou seja, se o doente caísse o pH abaixo de 7,3. Então, isso era um critério de falência. Se o doente não tinha isso, eles consideravam melhor. Resultado: eu vi a apresentação dos resultados desse estudo, mas, interessantemente, todos os estudos que foram apresentados lá no Critical Care já saíram concomitantemente à publicação nas revistas científicas. Esse foi o único estudo que foi apresentado e a publicação não saiu. Provavelmente deu algum problema lá na análise dos revisores do estudo. Porque o estudo é muito estranho. Eles observaram que o uso da VNI feita 2 horas, 3 vezes ao dia, comparado com a oxigenoterapia convencional, diminuiu o risco da progressão da insuficiência respiratória. Mas não houve diferença na taxa de intubação, não houve diferença na mortalidade, nem em qualquer outro desfecho. Isso é bem estranho, né? Isso é bem estranho. Então, provavelmente, houve algum problema, o estudo ainda não foi publicado, nós temos que observar, analisar criteriosamente os resultados desse estudo para entender o que eles fizeram realmente lá. Né? Outro ponto importante: estabeleça um protocolo de desmame. É o que a gente falou há pouco. Você passou o tempo com esse doente na AVNI, você precisa estabelecer um protocolo de desmamá-lo da AVNI. Existem vários protocolos na literatura, mas percebam, aqui é um protocolo de desmame em pacientes que utilizaram CPAP. Esse é um protocolo em pacientes que usaram 2 níveis pressóricos. Perceba que se vai reduzindo progressivamente o nível de CPAP ou o nível de pressão de suporte, né? Até que sejam atingidos parâmetros que a gente considera mínimos, e aí o paciente transiciona para a oxigenoterapia convencional. É um protocolo progressivo de desmame, como a gente utilizaria, por exemplo, na ventilação mecânica invasiva em pacientes de desmame prolongado. E é isso que a gente tem que entender. Né? Então, utilização da VNI pelo máximo tempo tolerado para o doente, utilização de VNI para ultrapassar a fase aguda da doente, esperar que o doente tenha uma melhora sustentada do quadro da insuficiência respiratória, e, a partir daí, promover o desmame do dispositivo. E, obviamente, nós temos que ter critérios muito precisos de falha da AVNI, porque, como a gente falou anteriormente, a literatura mostra que falha da AVNI está associada a maior mortalidade. Então, eu tenho que ter critérios precisos, que o doente não vai conseguir permanecer na AVNI, porque eu não posso, de forma alguma, protelar a intubação sob o risco de piores desfechos. Então, por classificação, existem 3 tipos de falha da AVNI. A imediata, que vai de minutos iniciais, dos minutos iniciais em que você acopla a VNI até 1 hora de utilização de VNI. Normalmente, essa falha imediata ela tem como causa a incapacidade de gerenciar secreções ou quadro de secreções excessivas, desconforto, agitação, claustrofobia, o doente não tolera, e a sincronia esse paciente-ventilador. Então, normalmente, essa falência imediata está associada a essas 3 causas. A outra classificação é a falência precoce, que vai de 1 até 48 horas de utilização da VNI. E aí, normalmente, tem relação com a piora do quadro da doença. A doença progrediu, a doença piorou, e isso, obviamente, leva a uma piora da insuficiência respiratória e ao risco de falência da VNI. Ou, né, e obviamente está associado, como a doença não melhorou, o esforço respiratório do doente não diminuiu, ele entra muitas vezes no quadro de fadiga ou de falência muscular respiratória. Então, normalmente, essa falência precoce está associada a um quadro de não melhora ou de piora da doença clínica. Mas, dificilmente, nós temos a falência tardia, mais de 48 horas, está muito associada a distúrbios do sono ou outras comorbidades graves, né? Isso é muito comum, somente pacientes obesos. A maioria dos nossos pacientes vão falir aqui, e a gente vai ver aqui, na falência precoce, que essa vai de 1 até 48 horas. Então, 68% dos pacientes, segundo esse estudo publicado na BMC,
68% dos pacientes vão falir entre 1 e 48 horas. E por isso que 1 hora é um ponto de corte em que a gente tem que ter muita atenção, ter muito cuidado. A literatura traz para a gente, além dos sinais clássicos que o doente está falindo, o doente não melhora o desconforto respiratório, a troca gasosa do doente não melhorou, o doente permanece taquicárdico. Então, todos os sinais clínicos que a gente tem de que o doente está falindo na VNI, eles são condensados num score que é muito interessante usar, que é o score ACOR. Então, está aqui o H de frequência cardíaca, né? O A de acidose, pH, o C de coma, escala de coma de Glasgow, o O de oxigenação, está aqui a relação PO2-PO2, e o R de respiratory rate, que é a frequência respiratória. Então, todos esses fatores que a gente analisava clinicamente foram condensados em um score com uma sensibilidade boa, né, e uma especificidade muito boa. Cerca de 80% dos pacientes com score ACOR 5 ou mais, maior do que 5, após 1 hora de VNI, eles vão falir na VNI. Então, está aqui, né? Quando o score ACOR é maior do que 5, a taxa de falha na VNI chega a 87%, com uma altíssima mortalidade hospitalar, né, em torno de 65%. Então, score ACOR bastante específico para situações de insuficiência respiratória hipoxêmica. E aí, muito cuidado, que esse é o score ACOR original usado para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Na insuficiência respiratória hipercápica, existe uma validação de um segundo score ACOR. O que vai mudar? Vai mudar é a graduação, né? Então, está aqui, né? Esse é o score ACOR para insuficiência respiratória hipoxêmica. Perceba que a taxa de falência aumenta substancialmente com valores maiores do que 5. Observado ao longo das horas, os pacientes que diminuíram o valor de ACOR, eles tiveram sucesso na VNI, aqueles que aumentaram, eles tiveram falha na VNI. Então, comparados, em intubação precoce, a mortalidade, aqueles pacientes que foram intubados precocemente, têm menor chance de morte do que aqueles pacientes que tiveram intubação tardia, ou que se prolongou demais a intubação desses pacientes. E aqui está o score ACOR para insuficiência respiratória hipercápica. Veja que a pontuação é diferente, né? Os itens são os mesmos, mas a pontuação é diferente, o ponto de corte é o mesmo. No entanto, a especificidade e a sensibilidade, embora sejam de moderada a boa, elas são inferiores àquelas obtidas no score ACOR para insuficiência respiratória hipoxêmica. Um outro ponto é que em insuficiência respiratória hipercápica, a gente pode esperar até 2 horas para avaliação. Então, sugere que se faça a avaliação na primeira hora, se ok, se o doente tem um ACOR menor ou igual a 5, avaliação na segunda hora, e aí se o doente evolui para um score ACOR maior do que 5, a taxa de falência é em torno de 50%. Né? Veja que os dados não são tão bons quanto aqueles nos pacientes hipoxêmicos, mas também um bom score, um bom preditivo para a gente avaliar o risco de falência da VNI. Então, é preciso que a gente avalie adequadamente e não protele a intubação se o doente tem claros sinais de que não melhora, ou pior, se o doente tem claros sinais de que piora com a ventilação não invasiva. A pior coisa que você pode fazer é protelar, porque é óbvio, isso está associado a mais risco de PSILE, mais inflamação pulmonar, piora da complacência, todos os fatores que estão associados à probabilidade que esse doente, uma vez entubado, ele tenha maior mortalidade. Nós vimos isso na COVID, o prolongamento do tempo do doente, muitas vezes na VNI, fazendo pronativa, até o momento em que esse doente não suportava mais, quando a gente entubava, muitas vezes as complacências já eram muito baixas, em torno de 15, 10, porque esse pulmão foi progressivamente sendo lesado, e aí, obviamente, a mortalidade é muito alta quando você termina transitando esse doente para a ventilação mecânica invasiva. Então, não protelem a intubação, isso é um ponto fundamental que a gente tem que considerar. Então, basicamente, é uma brincadeira que a gente faz, né? A gente não pode ser nenhum dos dois subtipos, nem o boomer, nem o millennial, né? O boomer é o cara que adora entubar, então ele pensa em VNI apenas para pacientes com DPOC e edema pulmonar cardiogênico.
Óbvio, a gente pode pensar também para insuficiência respiratória hipoxêmica, principalmente os quadros de insuficiência respiratória hipoxêmica leve, se você dispõe apenas da interface orofacial, a gente pode ser um pouco mais ousado quando a gente dispõe de helmet, ali pegando os doentes que estão com relação PF menor do que 200, né? Mas a gente pode fazer sim uma tentativa nesse subgrupo. Não acredita na VNI utilizada precocemente, tem muito medo da falência da VNI retardar a intubação, então a gente tem que ter medo, óbvio, mas esse medo não pode ser uma fobia, né? E o lema é sempre, na dúvida, melhor não arriscar a VNI. O outro lado é o cara que pensa para VNI para absolutamente tudo, é aquele cara que quer fazer VNI para TEP, para derrame pleural, né? Enfim, um monte de coisa que não tem a mínima indicação, né? E esse cara acredita que os dados conflitantes sobre a VNI significam vale a pena tentar, e nem sempre é isso. Tá? Ama implementar a VNI precocemente, isso é bom, óbvio, começar a VNI precocemente é uma coisa boa, então veja que não tem coisa só ruim, tem coisas boas também, né? Sempre tentar a VNI primeiro é o seu lema. Olha, isso pode ser uma coisa boa, desde que o doente não tenha clássicos sinais de contraindicação da VNI, então tentar a VNI primeiro, principalmente quando a gente tem alto grau de evidência, como no caso do DPOC exacerbado com acidemia, então sempre tentar a VNI primeiro é uma boa, tá? Então, os dois têm pontos certos, os dois têm pontos errados, e o que a gente tem sempre pensar é que a gente deve fugir dos extremos. A gente deve ter sempre um meio termo e considerar uma avaliação caso a caso, individualizada de cada paciente, se tem uma indicação adequada, se o doente cumpre critérios, se o doente tem uma possibilidade de sair com o uso da ventilação não invasiva. Então, basicamente, para a gente concluir, indicação inadequada pode piorar o prognóstico do doente, VNI mal indicada tende a falhar, então tem que ter indicação precisa, não dá para sair usando VNI para tudo, vamos tentar uma VNIzinha quando o doente já mostra que não vai bem na VNI, né? Outro ponto é que parece que esse subgrupo de pacientes com insuficiência respiratória, de novo, principalmente doentes com SARA com relação PF menor que 200, tem mais chance de falha, e talvez o helmet possa mudar um pouco esse desfecho. Terceiro ponto, reduzir o risco de falha, né? Então, para reduzir, é uma questão de 4, 6, paciente certo, o momento certo, instalação da VNI, aplicação certa, parâmetros corretos. Esse é um grande problema também. Muitas vezes as pessoas não sabem ajustar adequadamente os parâmetros da VNI. E a interface certa, a interface adequada. Então, se você tem os 4, 6, a sua chance de sucesso é bem maior. VNI pelo máximo tempo tolerado pelo paciente, se houver melhora durante a utilização da VNI. Então, se o doente melhora durante a utilização, mantenha pelo máximo tempo tolerado. Alterne com outros dispositivos e, em seguida, se o doente apresentar uma deterioração, volte para a VNI. Não espere o doente fadigar. Um marcador precoce de que o doente está começando a cansar é o aumento da frequência cardíaca, o doente começa a ficar muito taquicárdio, então volta o doente para a VNI, recomeça de novo. Se for possível fazer rodízio de interface, isso parece ser uma coisa boa. Então, no primeiro ciclo, o doente usou uma máscara orofacial, no segundo ciclo, ele vai para uma total face. Eu sei que muitos hospitais só têm um dispositivo, é óbvio, mas se for possível, se você tiver disponível, o rodízio de interface parece uma coisa interessante. Períodos curtos de aplicação da VNI na insuficiência respiratória hipoxêmica parecem piorar o prognóstico, aquilo que a gente falou anteriormente, maior risco de atelectrauma, então evitem, principalmente nesses pacientes hipoxêmicos, utilização por períodos muito curtos, que a gente pode promover recrutamento de recrutamento cíclico, mais atelectrauma, mais inflamação pulmonar. E, óbvio, em nenhuma hipótese, protele a intubação quando há claros sinais de falência da VNI. E eu concluo com uma frase de um artigo publicado no European Respiratory Journal em 2004, que diz tudo que eu gostaria de dizer. Ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva, não é uma terapia. Não confundam as coisas. Uma coisa é você utilizar a pressão positiva como terapia de expansão pulmonar que a gente faz na fisioterapia. Isso é totalmente diferente de usar a ventilação não invasiva como uma forma de ventilar mecanicamente um paciente, de dar suporte respiratório em um doente que tem insuficiência respiratória. Então, seja invasiva ou não invasiva, não é uma terapia, mas é uma forma de suporte de vida até que a causa subjacente à insuficiência respiratória seja revertida com a terapia médica.
e subestudo, tá? Não tenho mais nada a dizer, porque isso aí realmente fecha com a compreensão que a gente tem da utilização da ventilação não invasiva. Eu queria terminar convidando vocês, né, para o nosso curso Ventflix, curso online que a gente tem disponível. São 10 módulos, inclusive módulo de VNI, e eu deixo aí para vocês um cupom de desconto de hoje de 20%, então cupom VNI20 para quem quiser, 20% de desconto lá. A gente mantém isso aí até a próxima sexta-feira, tá? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, desculpem por todos os problemas que nós tivemos na transição e vamos aí para as nossas perguntas. Ângelo, rapidinho. Público, ele é fiel. Ele caiu num link, foi para o outro e chegou todo mundo aqui. Olha, olha que coisa maravilhosa. Que E bom, assim, né, queria gente? pedir desculpas em nome do Interfísio, né, de todos nós aqui, mas, sobretudo, agradecer a esse pessoal que conseguiu chegar e ficar aqui, né, com a gente. Pois Olha, é, olha quantas pessoas, pois é. né? E aí, a segunda coisa, eu queria te pedir permissão para estender esse link, cupom de desconto, para a gente mandar para os demais inscritos amanhã por e-mail, Claro, claro, claro. Fica à vontade, Patrícia. porque eu Claro. recebi muita, muita mensagem aqui, e aí eu prometi que a gente vai dar o link da aula gravada, em off, assim, como a gente faz no particular, e aí eu mandaria esse link de oferta também. Beleza, tranquilo. Tá joia. Patrícia, Vai com Ezequiel, você, vamos lá, vamos para as É Ezequiel. perguntas? isso. Vamos lá? Ô, Vamos lá. Ângelo, quer tirar o compartilhamento aí da tela? Sim, Não sei vou se Ô, está tirar aparecendo aqui. Ângelo, melhor. aqui é que nem Congresso Europeu, ATS. Quem modera também é top, Ah, é claro, o moderador é show de bola. né? Bom, tem que para Ô, moderar, Ângelo, eu falo, primeiro, moderador é tão importante quanto para acompanhar o ritmo. Isso. bom, primeiro, mais uma vez, parabéns. Já tinha tido a oportunidade de vê-lo previamente nessa apresentação, mas agora com mais calma fica muito mais esclarecedora, né? A gente fica um tempo um pouquinho mais livre. Parabéns pela apresentação. Eu acho que é fundamental e importante, né, esse tipo de discussão e de apresentação, porque a VNI faz parte do nosso dia a dia, né? Isso. E ela acaba sendo, muitas vezes, colocada de uma forma pouco importante, né? Eu digo isso sempre na passagem do plantão lá no hospital, quando a gente vai passar os pacientes. Não, esse paciente aqui está em ventilação mecânica, está no 7º dia, o tubo é tal, a comissura é tal, está com aspiração subglótica, a pressão de platô, a complacência, a resistência. O cara conta toda a história do doente de ventilação. Esse aqui do lado está fazendo VNI. Quando não chama de Não, venezinha, mas né? peraí. Tá fazendo venezinha, né? Mas tá fazendo VNI, tá há quanto tempo na VNI? Qual é a proposta? Tá no aparelho de ventilação não invasiva, o portátil? Tá no ventilador mecânico? Quais são os parâmetros setados? Ele está bem adaptado? Ele tolera bem? Ele dormiu na VNI? Ele não tolerou dormir? A gente teve que tirar de noite? Então, são situações no dia a dia, né? Que nós mesmos temos que valorizar, né, e garantir uma maior segurança na utilização da VNI. Então, assim, mais uma vez, parabéns, é sempre muito importante. Eu sou entusiasta de VNI. Eu digo, quando saiu o estudo do Racor, né? Acho que saiu no mês seguinte, eu olhei aquela metodologia, fiquei encantado, a gente já botou no hospital, a gente conseguiu validar o mesmo parâmetro que eles fizeram lá com a nossa amostra daqui, então, enfim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e muito critério. A gente teve algumas perguntas aqui no chat, né? E aí eu vou separar algumas aqui, algumas são até para saber a sua opinião, enfim, outras são mais técnicas efetivamente, né? Se Eu existe, vou pedir desculpa também, porque não vai dar para responder todas as perguntas, né? Mas aí, quem tiver eu dúvida, depois separei me aqui. procura lá no direct, no Instagram, e eu vou tentando responder, tá? Vamos lá. Vou puxar uma pergunta aqui, feita já pelo que você falou, o nome da pessoa era Xandon, que estava pelo site. O fato de alternar a interface, né, fazer o rodízio da interface, no que você observou, né, tem alguma indicação literária sobre a cada quanto tempo modificá-la?
Bom, o protocolo daquele estudo que eu mostrei, do Rota Use, eles usam a cada 6 horas, eles rodiziam a interface a cada 6 horas, né? Isso é o que está em outro estudo que foi publicado, mas esse é um estudo pequeno, observacional, que usou um rodízio de interface também, eles também fizeram a cada 6 horas. Então, a gente tem pouca evidência sobre isso ainda, mas é uma coisa que na prática a gente pode tentar. Então, acho que 6 horas é um tempo adequado, ou você pode fazer o seguinte: se o seu doente, primeiro ciclo, ele não tolerou 6 horas, ele tolerou apenas 3 ou 4 horas, você intercala, no próximo ciclo você muda a interface, tá? Então, acho que a cada ciclo que você faz da VNI, você pode mudar, se você tiver essa interface disponível, você pode mudar a interface tranquilamente. Lembrar de novo, mais uma vez, né? Não é porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz assim, olha, a cada 6 horas muda. Mas assim, você não vai interromper o doente, se o doente está bem, para mudar a interface. Mas imagina que o teu doente ele está bem, ele vai até 8 horas, né? Então, não é porque deu 6 horas que você vai parar ali para mudar a interface. Então, quando o doente realmente tiver desconfortável, você precisa dar aquele tempo, né? Até porque isso é uma coisa importante. Esse doente precisa alimentar, tá, gente? Tem que lembrar disso. Então, esse doente que tem insuficiência respiratória, que vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias envenido, precisa de substrato muscular. Não vamos deixar o doente em jejum, porque tem uma máxima de achar que VNI não pode alimentar. Não pode ser feita alimentação enteral, sono enteral, ou você pode alimentar também, né, os de suplementos por via oral no período em que você descansa o doente entre a utilização nos períodos de descanso entre uma e outra utilização. Então, naquele período, quando você for utilizar um novo ciclo, você pode mudar a interface. Perfeito. Vamos, outra pergunta aqui feita pelo Alan. Se existe alguma maneira, que ele descreve como simples, né? E talvez isso não seja viável, mas se existe alguma maneira simples à beira do leito de avaliar os pacientes que estão em VNI e que possam evoluir, talvez com VILI ou PECILI, talvez seria o questionamento dele. Então, os pacientes que estão em VNI, o que a gente Então, pode fazer à beira-leito para ver em que momento a VNI está fazendo mal, né? Tanto com PECILI quanto ele colocou ali com VILI. primeira coisa é o volume corrente muito elevado, né? Volume corrente muito elevado traduz aumento da intensidade do esforço, certo? E a gente Então, viu ali o ponto de corte em 9 ml por quilo de peso para os 9 pacientes ml por quilo hipoxêmicos, para né? paciente, isso, 9 ml por quilo para pacientes hipoxêmicos é um ponto de corte que traduz maior risco de o doente esteja fazendo um esforço exacerbado e que esse doente provavelmente possa evoluir para PCID. O outro é clássico, sinais clássicos de desconforto respiratório. O doente está fazendo paradoxo abdominal, o doente está usando musculatura acessória. Esse doente tem um esforço elevado, provavelmente ele tem um swing de pressão pleural maior, maior risco, maior pressão transpulmonar, submetendo esse pulmão a um estiramento maior e maior risco de PCID. Então, esses doentes, e novamente, eu vou citar o que aconteceu tanto na COVID, né? Na COVID, a gente viu, por exemplo, aqueles medo que as pessoas tinham da ventilação mecânica invasiva. Só não vai para a ventilação invasiva que o doente morre. Mas muitas vezes o doente morria porque esse doente já chegava na ventilação invasiva com o pulmão muito ruim. A gente viu com doentes entubados com complacência de 15, de 10, né? E por que isso acontecia? Porque o doente permanecia muito tempo com esforço elevado, recebendo O2 com alta fração via máscara não reinalante, que por si é um fator gerador de atelectasia de desnitrogenação e um fator profibrótico. Esses doentes desenvolviam desconforto respiratório clássico, mas as pessoas focam muito apenas na oxigenação. Como pronar o doente, fazer pronativa com VNI melhorava a oxigenação, a pessoa dizia, olha, não vamos entubar porque a oxigenação melhorou, mas o doente tinha desconforto respiratório. Então, o que acontece? Você lembra daquele iceberg que a gente colocou lá no slide, né? Quando você aumenta a pressão do ventilador, e essa é uma coisa que a gente acredita, quando eu aplico pressão em 2 níveis, né? E o doente não diminui a intensidade do esforço, imagina que aquele iceberg aumenta, tá? E o risco, obviamente, de lesão é maior. Então, se você aplica VNI no doente, principalmente quando você aplica em 2 níveis pressóricos, e o doente não reduz a intensidade do esforço, a probabilidade de que você esteja estirando excessivamente esse pulmão e causando mais PCID também é maior. Então, à beira-leito, volumes correntes altos, esforço exacerbado são indicadores que o doente pode evoluir para lesão pulmonar auto-infligida. O Ângelo, existe alguma brecha, né, para esses pacientes que você tenha a ciência em relação à utilização da ultrassonografia para avaliar e quantificar esse esforço?
ou ainda a gente não tem nada muito sólido na literatura nos pacientes em ventilação não invasiva? Tem alguns estudos mostrando a alteração da fração de espessamento diafragmático, né, como um índice preditor de falência da VNI, deslocamento do diafragma. Então, tem alguns estudos apontando nessa direção. A gente precisa formar um corpo de evidência maior para usar isso, inclusive, como um dado de score, né? A gente prever falência de VNI. Mas são evidências que estão sendo construídas, né? É uma ferramenta, a ultrassonografia é interessante, é uma ferramenta que veio para ficar na terapia intensiva, mas a gente tem é um fator operador dependente, muitas vezes, né? Então, eu tenho que ter, por exemplo, um operador suficientemente experiente para observar uma fração de espessamento e conseguir diferir aquilo ali, por exemplo, de inflamação e edema, né? Então, às vezes você tem um aumento da fração de espessamento que é inflamação e edema, e o operador tem que saber isso. Ó, isso aí não é ganho, isso aí é, na realidade, inflamação. Então, é uma questão que passa pelo operador. Inclusive, nos novos critérios de síndrome de desconforto, eles incluíram a ultrassonografia, né, como um método diagnóstico lá da presença de infiltrados pulmonares bilaterais, mas eles colocam no texto, ultrassonografia feita por um operador experiente. E como é que eu vou saber se o cara é experiente, né? Então, é difícil isso. Vamos lá. Mais duas? Vamos lá, mais duas. Kelly Catelan. Algum estudo relacionado com tempo de mortalidade e VNI pós-extubação? E aí ela coloca como a VNI preventiva e facilitadora. Ela não citou a de resgate, tá? Uhum. Assim como os estudos demonstram para pacientes hipoxêmicos. Não, o que que acontece? O que a gente sabe, e aí o que o Ezequiel bem falou agora, o que a gente sabe é que há uma maior taxa de mortalidade na VNI de resgate. O que que é a VNI de resgate? É quando o doente desenvolve insuficiência respiratória pós-extubação e utiliza-se a VNI para tentar contornar esse quadro de insuficiência respiratória. Então, esses pacientes que fazem insuficiência respiratória pós-extubação, que a gente tenta resgatar na VNI, eles cursam com maior mortalidade. Por quê? Porque você termina retardando uma necessária reintubação, tá? Mas os quadros de VNI preventiva ou facilitadora, não. Na tendência, aí não é o doente que fez insuficiência respiratória, é o doente que você está justamente prevenindo o quadro de insuficiência respiratória pós-extubação, ou que você está facilitando o desmame dele, diminuindo o tempo de ventilação invasiva. Veja, você vai manter o doente na ventilação, só que você tira o doente da invasiva e você põe na não invasiva, e você faz o desmame da ventilação não invasiva. Isso é bem característico e a gente tem corpo de evidência em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica para usar a VNI de forma facilitadora. É aquele doente que não passou no teste de respiração espontânea, mesmo assim você vai estubá-lo, você vai colocá-lo na ventilação não invasiva e vai progredir o desmame na ventilação não invasiva. Isso que a gente chama de VNI facilitadora. VNI preventiva são aqueles pacientes que têm risco de falência de extubação, categorizando os doentes de intubação prolongada, doentes com insuficiência cardíaca grave, Idosos, mais que uma obesos. comorbidade. Então, são doentes de maior risco de falência de extubação, né? Existe uma categorização, obesos, por exemplo, principalmente os obesos mórbidos, né? Eles têm maior risco de redução de capacidade residual funcional e desenvolver insuficiência respiratória pós-extubação. Então, você termina estubando esse doente, colocando na VNI de forma preventiva, 24, 48 horas. Né? A literatura fala nesse intervalo entre 24 e 48 horas de utilização da VNI. O doente fica bem, a gente termina retirando a VNI. Então, aí é a aplicação de forma preventiva para prevenir que esse doente desenvolva insuficiência respiratória. Uma pergunta aqui do Patrício, sobre o estudo Preoxy. Foi uma publicação que saiu no New England agora em junho, que fala sobre a utilização da ventilação não invasiva 2, 3 minutos antes da instituição da sedação, ou concomitante à sedação, ali para melhorar o desfecho daquele paciente, né? Bom, é um estudo, quando sai na New England, tem um impacto importante na nossa prática clínica, né? Muitas Aham. vezes. E sua opinião sobre? Um estudo muito bem desenhado, né? Estudo consistente, com resultados consistentes. Eu dei uma lida no estudo geral, eu avaliei, comentei, né? Inclusive, a gente estava comentando dentro do meu grupo, do Event.
poxa, realmente, apesar dos dados obtidos no estudo, mas 2, 3 minutos de ventilação vão fazer tanta diferença assim? No estudo fez, no estudo fez, e os dados são consistentes, tá? Então, a gente tem que aceitar o que a literatura mostra. Os dados da literatura são bem consistentes, e eu acho que, partindo disso, né, a gente tem uma evidência forte para transformar isso numa rotina. Então, pré-oxigenação dos pacientes em VNI antes da intubação parece realmente ser bem interessante. Mais uma? E mais uma? Mais uma para a gente concluir. O pessoal está falando muito aqui, ó, sobre sedação e ventilação não invasiva, Sim. né? Quer pontuar alguma coisa sobre? Olha, em pacientes que têm grande chance de ir bem com a VNI e que tendem a falir por agitação, a sedação é uma coisa interessante, né? Então, aqueles doentes, por exemplo, você tem um doente com edema pulmonar cardiogênico, você tem um doente com DPOC exacerbado com acidemia, e que não está claustrofóbico, não suporta máscara, está agitado, está ansioso. Então, o uso de sedação para manter a VNI nesses pacientes é interessante, porque permite, né, sedar o doente. Drogas, a principal droga para usar nesse caso é o Precedex, né, a dexmedetomidina, que é uma droga que consegue sedar sem roubar o drive respiratório do doente. Então, utilizar nessa classe de pacientes é interessante para manter a VNI, porque esses doentes são doentes com grandes chances de não precisar de intubação da traqueal com a utilização da ventilação não invasiva. É para todos? Não, tem estudos, resultados conflitantes. O último estudo que saiu agora com os de sedação, o resultado não foi bom, tá? Mas por quê? Porque era uma população muito mista, uma heterogeneidade muito grande na população do estudo. E é aquela coisa, né? Aquela velha frase no inglês que a gente costuma usar, né? One size doesn't fit all, ou seja, uma calça 40 não veste todo mundo. Usar uma coisa para todos indiscriminadamente, na maioria das vezes, não vai dar certo para todo mundo, vai dar certo para uns, para outros não. E é por isso que a gente sempre vai bater nessa tecla de que o que faz diferença mesmo é a expertise do fisioterapeuta em avaliar caso a caso e prescrever adequadamente de acordo com as características de cada paciente. Não pensem que vai ter uma regra de bolo, uma receita de bolo, uma regra que vai se aplicar a todos, porque isso não é verdade. Alguma coisa que dá certo em um paciente não vai dar certo no outro paciente, e a nossa capacidade de individualizar é que faz toda a diferença. Então, alguns pacientes vão evoluir bem, a sedação está muito bem prescrita, muito bem indicada. Em outros pacientes, infelizmente, de novo, eu vou sedar um paciente que está com esforço respiratório exacerbado, um doente com relação PF menor do que 200, numa máscara orofacial, o doente não melhora, eu estou aumentando a sedação, mas o doente não está melhorando o esforço. Essa sedação não vai fazer diferença nenhuma na intensidade do esforço, até porque ela não age, se for Precedex, ela não age na intensidade do drive, né? Então, esse paciente, a sedação não vai resolver o problema dele, ele provavelmente vai falir de todo jeito, porque a doença está em curso, é um quadro agudo, uma doença grave, e ele fatalmente vai ter que progredir para a intubação traqueal, tá? Então, uma avaliação individual e a capacidade do fisioterapeuta de dizer, como diz a aula, estado de arte, eu acho que o estado de arte é dizer justamente quem, como, quando, e quando a gente fala quando iniciar e quando parar, tá? Isso é fundamental. Acho que a grande arte está aí, é dizer quando eu vou parar esse paciente, quando não dá mais, porque protelar a intubação não dá certo, gente, não dá, tá? E assim, só uma palavra, me permita, é fundamental, né, que a gente tenha o discernimento de entender que tudo que foi apresentado aqui, desses trabalhos, de tudo, de todas as evidências, da opinião também aqui do Ângelo, que é um especialista, isso é feito com material adequado, com vigilância adequada, né? Então, fazer aquela VNI com uma máscara de boia furada, com uma presilha feita de, sei lá, de clips e preso com um fixador de luva, gente, não vai dar certo. A gente tem que ter o material adequado e isso é muito importante. Isso vai gerar Raquel, também. você puxou um gancho é, agora perfeito, e eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre isso aqui, porque eu fiz uma postagem uma vez lá no meu perfil, de uma VNI com luva de procedimento amarrada, e as pessoas entenderam errado, né?
Gente, valorização profissional é quando o gestor te dá o material adequado para trabalhar. É quando o gestor entende que aquilo que você faz é importante, que aquilo que você faz salva vidas, e ele te dá o material adequado para trabalhar. Fazer gambiarra não é valorização, é o contrário, tá? Isso mostra que não estão te valorizando, que não te dão o material adequado para você trabalhar. E aí o fisioterapeuta acha que fazer gambiarra e salvar... E a gente tem, infelizmente, um viés cognitivo, que é o viés de confirmação. A gente busca casos que confirmem as nossas crenças. Então, claro que eu vou olhar, claro que vai ter um caso ou outro que vai dar certo. Caso de edema agudo de pulmão, às vezes sai, tá? Eu vou olhar para um caso que deu certo. Mas, enquanto eu olho para um caso que deu certo, tem 20, 30, 40 que deram errado e que piorou o prognóstico do doente, tá? E a gente não está vendo isso, porque a gente... Olha, a primeira coisa que as pessoas dizem é, mas eu conheço um caso que deu certo. Eu conheço outro caso que deu certo. Claro, vai ver. É a mesma coisa. Às vezes você quer comprar um modelo de carro. Esse modelo de carro não é tão comum, mas se você bota na cabeça que você quer comprar aquele modelo, você começa a ver aquele carro em todo canto. Você nunca tinha observado aquele carro, né? Isso é viés cognitivo. Então a gente costuma olhar para onde a gente quer ver, a gente tem essa percepção. Mas a gente não está olhando para o que deu errado. A gente não está olhando para quantos pacientes a gente inflamou o pulmão naquela tentativa ali de manter o doente e piorou o prognóstico dele. Então, valorizar é ter um material adequado para trabalhar. E é isso que você tem que mostrar para o gestor. Olha, não dá. Isso aqui salva vidas? Salva. Mas salva vidas com material adequado. Dessa forma aqui, eu vou perder vidas. Isso aqui não funciona. Tá? Então, é o que o Ezequiel falou. E a gente tem que ter esse conceito, a gente tem que parar de achar que fazer gambiarra é valorização profissional. Porque nem de longe isso é valorização profissional. É isso. Na insuficiência respiratória hipoxêmica é quase quara ou coroa jogar a moeda para cima e a avenida dar certo ou não. 50%. Nessa condição que a moeda cai de lado, né? Não cai nem de um lado, nem do outro, cai de lado. Enfim, Exatamente. é isso. Fechamos. Patrícia, quer falar alguma coisa antes do Ângelo se despedir? Ângelo, obrigado, tá? Foi Ezequiel, mais uma vez, sensacional. brilhante. Muito obrigado pela parceria de sempre. Parabéns pelo seu Acabou? trabalho aí em prol da ventilação mecânica, do que você faz aí nas redes sociais, levando conteúdo e conhecimento para todos, de maneira indiscriminada e de maneira sempre com muita qualidade. É isso. Obrigado. Então, acabou, né? O pessoal está aqui perguntando, acabou, já acabou? Acabou, gente. Mas o Ângelo sempre está com a gente, sempre, né? E ele está lá no canal dele, sempre disponível, essa pessoa sensacional. Obrigado, Ângelo, por Eu que compartilhar agradeço a tanto com a Interfísio, gente. né? A Interfísio, minha parceirona de sempre. Tá? Para quem não sabe, gente, é a única pós-graduação que eu dou aula é na Interfísio. É. Tá? Não, e olha só, o Ezequiel tem uma Disponível. proposta, a cara Depois eu te dele. ligo, depois eu te ligo. Liga para ele. Né? Ezequiel está aqui no meu pé, Beleza. ele ganhou autorização, agora é com ele. Aí ele vai te ligar, né? Tá, então, muito obrigado mais uma vez, Patrícia, pela É isso. parceria. Gente, mais uma vez aí, desculpe pelos entreveros, mas normal, coisa da tecnologia, isso acontece. E quem não teve a sua pergunta atendida, vai lá no meu direct, coloca lá. Eu não prometo responder imediatamente, né? Mas leva um tempo, mas eu respondo, tá bom? Então, muito Tá obrigado, bom. gente. Ó, fiquem com Deus, tá? Obrigada a todos Beijo. vocês, boa noite, fiquem com Deus. A gente vai mandar o link da aula gravada, tá bom? Tchau. Isso. Tchau, tchau.